Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, mais um bate-papo, mais um programa e com certeza Deus vai falar ao seu coração, porque o convidado que nós estamos aqui recebendo hoje, ele tem experiência, tem testemunho, é casado, é pastor, é psicólogo, é presidente de um instituto e agora também ele é legendário. É, exatamente, ele subiu a montanha e ele vai contar um pouquinho para nós dessa experiência de ter aí passado alguns dias aí em contato com a natureza e com Jesus também, tá bom? Antes disso, nós temos um recadinho especial. Santa Ótica está com uma nova loja e continua oferecendo a qualidade e o atendimento que você já conhece. Visite o novo espaço para descobrir uma seleção especial de óculos, joias e relógios. Tudo pensando para atender às suas necessidades com excelência e precisão. Esperamos por você para conhecer nossas novidades e aproveitar as ofertas exclusivas. A segunda loja fica na Avenida dos Tarumãs, 1056. E não esqueça de seguir a Santa Ótica no Instagram, Santa Ótica Sinop. Muito bem, não deixe de seguir então a Santa Ótica no Instagram, tá certo? 2 lojas em Sinop, um abraço para toda a equipe lá, a Bia e toda a equipe da Santa Ótica. Recebo hoje aqui Renan Soares. Tudo bem, querido? Tudo bem, Fernando? É um prazer estar aqui, finalmente estar aqui com você. Muito bem, eu estava devendo já essa entrevista, nós já conversamos algumas vezes e vai dar certo e deu certo agora. Você tá bem, tá feliz? Estou muito feliz, graças a Deus. Maravilha. Para quem não conhece Renan Soares, quem é Renan Soares? Renan Soares é um pastor de uma igreja local, é um marido, é um pai, é um filho. Hoje tenho o privilégio de poder conduzir a minha família, que é minha esposa Carol, que é meu filho Joaquim, que é minha filha Júlia. E tenho o privilégio de poder servir ao Senhor, pastoreando juntamente com alguns amigos, né? Uma igreja chamada IPR Central, ou Presbiteriana Renovada Central. E há 11 anos estamos aí nessa missão, servindo ao Senhor e dentro da oportunidade que Deus me deu, dando o meu melhor, o meu máximo, aquilo que eu consigo para somar no reino de Deus. Esse é o Renan. Muito bem. A tua experiência com Jesus foi na Igreja Renovada ou você teve uma outra passagem em outra igreja? Como foi isso aí? Na verdade, assim, a minha história ela é um pouco longa, no sentido de experiências com igreja, porque a minha avó, quando eu morava ainda lá no Maranhão, ela ia na Assembleia de Deus e minha avó tinha algumas debilidades, ela não enxergava bem, então eu tinha que muitas vezes levá-la, né, ao culto. E eu lembro que meu primeiro contato com uma igreja foi na igreja da minha avó, Assembleia de Deus da Vila Lobão, lá em Imperatriz do Maranhão. Eu levava minha avó todos os domingos para a igreja. E aí, quando eu vim para Sinop, já na adolescência, 14 anos, eu procurei um lugar que se parecesse com o ambiente que a minha avó frequentava, né? Era uma espécie, uma forma de matar a saudade. E aí eu comecei a ir na Assembleia de Deus ali, próximo da casa da minha mãe, no Jardim Jacarandás. E aí frequentava lá para matar a saudade da vovó. Até que uma vizinha da minha mãe convidou a gente para ir na Presbiteriana Renovada, porque tinha um ônibus que passava ali próximo à rua da casa da minha mãe e levava o povo para a igreja. E aí a gente começou a ir na IPR, isso nos anos 2003, 2004, por aí. Foi quando a gente começou a frequentar a Igreja Presbiteriana Renovada. Lá minha mãe converteu, eu converti, nos batizamos, eu, meus irmãos. Hoje todos nós somos da IPR, né? Eu estou na Central, os meus irmãos e a minha mãe estão lá na IPR Ibirapuera. Meu irmão é presbítero, minha mãe é diaconisa, meu outro irmão é do louvor e eu estou pastor. Todo ali. mundo envolvido lá na obra. Todo mundo agarrado com Jesus. Mas deixa eu te perguntar, essa experiência que você teve com a sua avó, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu morei com a minha avó desde os 3 anos de idade. Certo. Minha mãe se separou do meu pai, ela veio embora aqui para o Mato Grosso e eu fui viver com a minha avó no interior do Maranhão, numa vila. Essa vila tinha 400 habitantes, eu acho, né? As famílias reunidas ali dava em torno de 400 pessoas. E para chegar nessa cidade era muito difícil. Ou você ia de barco, ou você ia de pau de arara. Para quem é do Maranhão, do interior, do Nordeste, sabe do que eu tô falando. Então era uma vila, não era uma cidade. Não era uma cidade. Era uma vila. Era uma vila, não tinha energia elétrica. É como se fosse o Camping Clube aqui, desgarrado do centro de Sinop ou não?
assim, a distância? Não. É roça mesmo, extremo, bem dentro bem isolado. E lá morava lá umas 400 pessoas. Moravam umas 400 pessoas. Meu avô e minha avó viviam lá. E né? você foi morar então com a E sua aí eu avó fui nesse morar lugar? com eles. E lá eu vivi até os 8 ou 9 anos de idade. E meus pais eram meus avós. Vivia eu, meu irmão mais velho. E meu avô faleceu. Foi quando a minha avó viu a necessidade de retornar para Imperatriz. Mas nesse tempo que eu vivi no Monte Castelo, eu vivia da roça, né? Eu, ainda muito menino, cuidava de alguns gados, bois que meu avô tinha. Participava ali do trabalho, né? Que ele tinha, que era roçar, que era plantar, que era colher, pescar, levar boi para cá, para colar. Então, minha infância foi envolto desse ambiente meio rural, de roça. Rural. E aí, quando meu avô faleceu de um infarto fulminante, a gente não esperava, né, essa mudança radical. Minha avó se viu na necessidade de ir para a Imperatriz, porque na roça o homem tinha o dever e a figura do provedor, né? Sim. Porque ele A trabalhava. mão de obra a era mão de ele. obra, exatamente. Não tinha mais. E aí minha avó se viu na necessidade de voltar para a Imperatriz, era onde o meu pai vivia até então. Foi meu primeiro contato com meu pai, em torno de 9 anos, 10 anos. Mas meu pai havia casado novamente, tinha constituído outra família, então a nossa relação não foi muito boa. Falando português aberto, né, como testemunho, até para que as pessoas que assistam testifiquem ou sejam incentivados a entender que Deus tem um propósito mesmo. A gente vivendo um tempo difícil na nossa infância, adolescência, não sei qual é a realidade de você que está assistindo, mas a minha realidade foi de abandono mesmo. Meu pai, ele não me reconheceu como filho, não me acolheu, não me abraçou, e ele tinha muitas posses, meu pai tinha dinheiro, então eu, ali vivendo na mesma cidade, vi que os meus irmãos que moravam com ele, que eram filhos dessa esposa que ele estavam na escola particular, tinham boas roupas, tinha uma casa ótima para morar, e eu vivia numa casinha muito simples de 2 cômodos. Às vezes faltava até o que comer, né? A gente comia farinha de puba com café às vezes, porque Quantos irmãos, no caso ele morava numa casa boa, tinha lá a família com os seus outros irmãos. Quantos irmãos tinham e moravam com ele e você morava com a sua avó distante ali, mais ou menos? Nessa época, meu pai vivia com uma mulher chamada Maria, que era a esposa dele na época, e essa mulher tinha 4 filhos. 4 filhos. Então eram os filhos que viviam com ele. 4 filhos, a esposa meu pai teve e ele. 18 filhos. Então ele teve uma primeira família que teve 9 filhos, esses filhos já eram adultos já. Já tinham suas Então famílias. quando ele separou da primeira esposa, esses 9 filhos que ele tinha com essa mulher já eram casados. E aí meu pai, depois desses 9 filhos, dessa separação, ele começou a se envolver com várias outras mulheres e minha mãe é uma dessas. E aí eu nasci de um relacionamento curto ali, de 4, 5 anos que ele teve com a minha mãe. E quando nesse hiato que eu fui para esse interior e Com a sua voltei, avó. ele já tinha casado e tido 4 filhos com... E quando você essa voltou, outra ele pessoa. reconheceu você como filho, mas não deu muita atenção. O reconhecimento ok, você é meu filho, estou Ok. registrado, né? Mas no vai viver nome com a sua dele. avó lá. Mas eu fui morar com a minha avó numa casinha bem simples, humilde, de Imperatriz, e tinha pouco contato com ele, porque a esposa dele na época não aceitava que eu tivesse um tipo de contato. Era uma outra criança de outro relacionamento, tentando chegar nessa família, tinha essa questão de talvez vai tentar tomar alguma coisa aqui, vai saber lá, né? A pessoa tinha uma posse, você falou, e aí você viveu um pouco isolado. Eu não sei, eu acho que não era nem a questão da ameaça, era a questão de que ela não gostava mesmo, não gostava e não queria que eu tivesse Não era tipo de filho contato. dela. E ele... Na época... E ele, na verdade, não se opôs a isso. Ele aceitou e para ele não era uma coisa que valeria a pena lutar, né? Ou ter um problema no casamento para tentar ficar perto de mim. Sim. E aí é um tempo muito difícil da nossa vida, porque eu, minha avó e meu irmão passamos muita necessidade, sim, que agora a gente vivia com o salário mínimo que a minha avó tinha, que na época era 80, 100 reais. Então, sem a provisão que meu avô tinha, né, Sim. com a roça, com o trabalho que ele tinha, agora a gente vivia à base de um salário mínimo e
comia o que dava, quando dava. Roupa mesmo, eu não lembro de ir numa loja comprar uma roupa. Não lembro mesmo na minha infância, né, de ter um calçado novo. Então a gente vivia do básico, do básico, do básico, com 2, 3 camisetas ali que a gente usou por Pessoas talvez anos. ajudando ali, alguma coisa. Hora ou outra meu pai ia lá e fazia alguma coisinha, mas assim, bem pontualmente. E minha avó era uma mulher muito guerreira, tinha muita força de vontade. Eu tinha um tio também, que era filho dela, que nos ajudava, às vezes suprindo algumas coisas que faltavam. Mas minha avó nunca foi de reclamar, ou de murmurar, ou de pedir nada. Sempre na igreja. Sempre na igreja. Sempre na Mulher de igreja. Deus, de fé. E aí eu via essa força de vontade nela e era uma coisa que me chamava a atenção, de mesmo em tanta falta, em tanta necessidade, ela se mantinha fiel e agradecia a Deus por tudo, né? E quando eu levava ela para a igreja, eu percebia a devoção, o coração que ela tinha em Deus. E foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus, foi vendo a minha avó. Uma grande inspiração para a sua vida, para o seu ministério, com certeza sua avó tá... Ela é a grande inspiração, com certeza. Ela é uma mulher de fé, era uma mulher de fé, né? Tá com Jesus agora. Mas todas as vezes que eu lembro de como ela se posicionava diante de Deus, eu busco honrar e dignificar aquilo que ela me ensinou. Eu lembro que a minha avó não sabia ler. E ela lia todos os dias a Bíblia através de alguém. Era o neto, era o sobrinho, quem estivesse passando por perto ali, ela falava, vem cá, senta aqui, lê a Bíblia aí para mim. Olha só. Então ela não passava um dia sem ler a Bíblia através de outra pessoa. Alguém ia lá e lia o versículo, o capítulo para ela. Lia ali pelo menos uns 2 capítulos de uma Bíblia. Para ela se manter na fé ali. Oração e horas orando a Jesus. Então, assim, foi uma grande referência para o meu ministério, para a minha vida e para o meu relacionamento com Deus. E aí, próximo ali aos 13, 14 anos, já vivendo em Imperatriz há alguns anos, minha avó adoeceu, ela teve um câncer de mama e ela se viu na necessidade de sair de Imperatriz e ir para São Paulo tratar desse câncer, porque morava uma filha dela lá em Ribeirão Preto. Mas ela também sabia que não dava para deixar o Renan, agora adolescente, à mercê ali naquela cidade. Porque como eu não tinha uma figura paterna, eu já vivia muito na rua, já estava muito na rua. Nessa época eu juntava alumínio para vender, né? Para levar o dinheiro para casa. Para levar um pouquinho de dinheiro, servente pedreiro, mas também fazia as amizades erradas, né? Eu já tinha frequentado boca de fumo, os meus amigos, na grande maioria, já estavam envolvidos com a criminalidade. Então, assim, eu estava na beira de experimentar algo que poderia me levar para esse ambiente também. Minha avó, percebendo isso, viu que não dava para me deixar Imperatriz. Foi quando ela fez a proposta da gente vir para Sinop, que é onde vivia minha mãe. E aí eu vim. E, para surpresa, né, eu estou aqui até hoje, porque os primeiros anos aqui em Sinop foi muito difícil para mim, porque é uma realidade muito diferente, culturalmente bem diferente. E eu tinha saudade dos meus amigos, tinha saudade da minha cidade, tinha saudade dos meus irmãos, né? E sofri muito, porque minha avó não pôde retornar para a Imperatriz, que a proposta era, vamos para Sinop, eu vou tratar o câncer em São Paulo, retorno, busco você e a gente volta para a Imperatriz. E ela teve que ficar lá em São Paulo, tratando do câncer por muitos anos. Ela ficou ainda 7 anos lá e faleceu lá. E aí eu me vi obrigado a ficar aqui. Eu era menor de idade e minha mãe falou, não, aqui você vai ficar pelo menos até você se tornar maior de idade. Depois você faz o que você quiser da sua vida. E aí eu me vi obrigado a estar aqui. Foi quando eu comecei a me envolver com a igreja, né? Sua mãe já era da igreja, ou não? Não, minha mãe não era. Não, a minha mãe, ela começou a ir na igreja nesse episódio da vizinha que se mudou ali, a Jandira. Mudou para perto da casa dela, fez o convite e a gente começou a ir para a igreja. Quem que tinha contato a sua família com Jesus? Só você por causa da sua avó? Só minha avó e eu ia. E você ali, porque você tinha ali um contato com a sua avó. Então você veio para Sinop,
O único que tinha um pouco de contato com Jesus era você. É, Sua família toda era não, descrente. ninguém ia. Meus irmãos, filhos da minha mãe que moravam aqui, eram bem pequenos ainda, né? Minha mãe não frequentava, ela era casada também, o marido não frequentava. E eu ia na igreja aos domingos na Assembleia para matar a Matar a saudade da saudade da sua vovó. avó lá, que deixou esse legado na sua vida. Exato. Aí quando... E aí teve a Jandira que apareceu na vida de vocês, na família de Isso. vocês. A Jandira, ela chegou de forma assim, Providencial. enviada por Deus, porque não só a minha família, mas um bairro inteiro foi impactado pela revelação de Jesus através da vida da Jandira. Quando a gente percebeu, já tinha um bairro inteiro, cara, envolvido com... Na época nós tínhamos células, né? Sim. E aí a célula na casa da Jandira reunia 80, 90 pessoas. Um culto. Era um absurdo, assim. O bairro inteiro começou a participar de alguma forma das programações da IPR, seja no Encontro com Deus ou numa célula ali na casa da Jandira. E aí houve uma conversão em massa. Muita gente se convertendo, e aí o ônibus começou a lotar. Quando a gente percebeu, foi um momento muito bom da minha vida. Trazendo à memória aqui, alguns domingos que a gente vinha para a igreja, o ônibus lotado e a gente cantando dentro do ônibus. Um avivamento, assim. Uma festa. Um avivamento naquele bairro chamado Habitar Brasil, que era um bairro até difícil, porque era um bairro que tinha boca de fumo, que tinha criminalidade acentuada. Esse bairro é aquele bairro estilo Casa de Coab, não? Era. Na época, Sinop tinha o Boa Esperança e tinha o Habitat Brasil, que eram os bairros mais perigosos, né? Mas lá no Habitat Brasil houve esse avivamento aí, uma conversão em massa, muita gente que se converteu nesse período. Através da vida de uma mulher. De uma mulher. Que saiu aqui do Jardim Primaveras, mudou-se para lá. E foi boca de Deus lá. Cara, assim, foi incrível. Como pode, né? Uma pessoa se posicionou em Deus e a partir daí ela começou a tocar um bairro inteiro. Olha, querido, que impressionante. Às vezes você fala assim, não, mas eu sou pequeno, quem sou eu? Você tem uma mão, você tem uma boca, você tem os seus pés, você tem, sabe, possibilidade de falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor, na empresa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Não acha que é por você. A Jandira, com certeza, foi um instrumento de Deus. O Espírito Santo tocou a vida dela de tal maneira que hoje o Renan, hoje pastor, é um fruto de uma pessoa aí que se posicionou em Deus. Que incrível. Não só eu, mas assim, tem muita gente que saiu de lá para o ministério, tem muita gente que saiu de lá para assumir lugares no reino de Deus. E todas as vezes que eu me lembro, eu vejo que Deus foi maravilhoso, assim. Maravilhoso por nos alcançar naquele período que era um período crítico da minha vida, da vida dos meus irmãos. 13 anos? 14, 15 anos foi quando eu cheguei por aqui, em Sinop. Fato é que foi tão impactante assim, o movimento naquele bairro que hoje tem uma igreja lá nossa, que é a IPR Ibirapuera, nasceu ali na área da Jandira. De uma necessidade de tantas pessoas sedentas por Jesus, e aí falou, não, tem que abrir uma igrejona lá, uma igreja. Linda. E aí comecei a me envolver com a IPR, com a igreja, mas sempre muito pesado, muitas mágoas, né? Muitas marcas. Eu carreguei por muitos anos assim, ressentimentos profundos assim, de abandono, de abusos. Então isso acabava me aprisionando. Mesmo frequentando uma igreja, eu não conseguia romper algumas coisas. Então eu estava envolto daquelas opressões. Quando eu tentava mudar alguma coisa na minha vida, eu me deparava com essas barreiras, com esses muros, que era a falta de perdão, que era a paternidade mal resolvida. E aí eu fui tentando viver de algum jeito, sobrevivendo, não vivendo plenitude, sabe? Eu não era feliz, eu não era pleno. Eu não conseguia, sabe, romper em algumas áreas da minha vida. Mas você percebia que era isso? Que era lá o relacionamento com teu pai, que não pai, mãe. Pai, mãe. Você sabe, você percebia isso? Ou você vivia com esses sentimentos, mas não percebia?
Porque tem pessoas que talvez estão assistindo e vão assistir, que talvez estão passando por isso e eles não têm essa percepção que existe uma situação de falta de perdão, de reconciliar, sabe, de se Sim. reconectar. Você percebia que era isso? Que era a questão do seu pai, da sua mãe? Ou você acha que... Aham. com quanto tempo você percebeu que era isso? Eu não tinha maturidade para entender tudo, mas eu sabia que o tema era esse. Porque quando eu tentava, eu me deparava com a dificuldade em poder ser filho, em amá-los, né? Eu sempre trazia à tona os abandonos. Nas primeiras oportunidades eu já jogava isso para fora de alguma forma, Isso é né? Principalmente terrível, com a minha isso. mãe, porque eu convivia com ela. Então eu trazia muito à tona essa ferida que estava dentro de mim. E obviamente você se anula, se impede de viver aquilo que Deus tem, né? Por mais que você esteja inserido dentro de uma comunidade de fé, você não consegue evoluir, né? Servir e crescer. Queria um bloqueio mesmo. Exatamente. Então eu estava vivendo esses bloqueios. Quando eu tentava, eu tropeçava e retrocedia. Se sabotava também, Eu né? vivi um ciclo meio que vicioso de estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal. Até que nos 19 anos de idade eu fui no encontro com Deus e já era o terceiro encontro com Deus que eu fazia. E nesse encontro com Deus eu falei assim, cara, eu só vou porque um líder na época, um líder meu de célula, que era o pastor Cristiano, que faleceu ano passado, Sim. ele foi para a porta da minha casa, eu lembro exatamente da cena. Ele não tinha um carro, ele pegou um carro emprestado. Ele foi para a porta da minha casa e falou, cara, eu só saio daqui quando você entrar nesse carro. Eu falei, cara, eu não vou. Por que eu vou? Já tinha feito 2 Eu fiz encontros. 2, nada mudou, eu não vou. E ele via algo em mim. Eu sinto que ele via algo em mim, porque ele tinha uma célula com muita gente e ele insistia muito na minha pessoa. Parecia que ele já sabia de Tinha uma alguma coisa. convicção que, ó, esse cara tem um chamado Esse de cara Deus tem um especial. chamado, esse cara é diferente. Só que eu não conseguia, né, romper as barreiras. E ele foi lá e falou, cara, eu só saio daqui quando você entrar nesse carro, a gente vai para o encontro com Deus. Eu falei, cara, mas de novo, nada vai resolver. Já fui em outros, não resolveu. Mas ele não saiu de lá enquanto eu não entrei no carro. Eu entrei no carro e fui para o encontro com Deus. Cara, nesse encontro com Deus, eu tive de fato um encontro com Deus. Ele foi um encontro com Deus, com a pessoa do Espírito Santo, assim, se revelando e me atingindo no mais profundo do meu ser. Diferente dos choros que eu tive em outros momentos de encontro com Deus e de lágrimas, essas eram mais profundas, eram lágrimas da alma, como se Deus estivesse me levando para dentro de mim mesmo, para que eu pudesse observar e ver tudo aquilo que não podia estar dentro de mim e que tinha que sair. E eu lembro que nesse encontro com Deus eu chorei muito, pedi perdão, me arrependi e entendi que eu teria que agora viver um processo. E é um processo que eu vivo até hoje. Eu falo para minha esposa que eu acho que eu vou viver até o resto da minha vida. Porque a gente acha que perdão ou cura tem a ver com uma oração, você sai dali e está tudo resolvido. Não, você sai dali, os questionamentos estão do lado de fora, os problemas estão te esperando lá. E o que muda? Muda a forma que você vai reagir agora diante deles. Então eu saí daquele encontro sabendo que eu tinha recebido de Deus uma revelação do amor de Cristo por mim, e se ele me amou quando eu não merecia, agora eu deveria fazer o mesmo àqueles que me fizeram de alguma forma mal. E eu tinha as minhas razões. Esse era o grande problema da minha vida. Eu tinha minhas razões. Quando você tem razão, você nunca dará oportunidade para Deus fazer. Ser feliz ou ter razão. Exatamente. Então eu perdi as minhas razões, Deus se revelou em amor e agora eu comecei a trilhar o caminho da cura e do perdão, buscando relacionamento com meu pai, buscando relacionamento com a minha mãe e fazendo isso de forma intencional. Até ontem mesmo eu respondi um stories
pessoa me perguntando como foi o meu processo de reconciliação com meu pai. Eu falei assim, a única coisa que foi o combustível para que eu fizesse o que fiz foi o próprio Cristo, sem esperar nada em troca daquele que recebeu o perdão. Porque em algum momento meu pai se manteve da mesma forma. Então eu percebi ainda a mesma rejeição, a mesma postura de indiferença, mas agora eu havia recebido a revelação de quem Jesus era. Então, intencionalmente, eu insisti o quanto foi necessário. Derramando amor na vida O dele. tempo todo, assim, intencionalmente indo para lá, estando com ele, na casa dele, gastando minhas férias, os meus dinheiro, tudo lá. Poderia ir para praia, passear, não. Eu ia para lá, ficava 15, 20, 30 dias lá, porque eu estava vivendo um processo de cura, de libertação, para viver o que eu vivo hoje, pleno. Senão você estaria preso até hoje. Tá, até hoje. Meu pai faleceu há 4 anos atrás, 3 anos atrás, e o sentimento, quando eu vi aquele caixão descer, era: Deus, obrigado porque o Senhor me fortaleceu e me fez entender que era necessário esses 10 anos, 11 anos que eu passei intencionalmente amando meu pai. Porque eu poderia estar aqui agora vendo esse caixão descer e cheio de remorso e mágoa. Por que eu não fiz? Por que eu não busquei? Por que eu não amei? Então, obviamente, eu tenho saudade, o coração aperta quando lembro, né? Mas eu não sinto nenhum tipo de remorso. Não deixei nada para trás. Você fez o que você fez. Fiz tudo o que eu podia fazer e eu tenho certeza que se meu pai, no momento ali que ele teve para pensar na vida e se arrepender dos pecados, ele lembrou do Cristo que se revelou através da minha vida e como eu me posicionei diante daquilo que foi a restauração do meu relacionamento com ele. E assim também com a minha mãe, só que com a minha mãe foi mais fácil porque ela também entendia o reino de Deus, ela também foi revelada ao amor de Jesus. Então era uma troca de igual por igual. Com meu pai, como ele não tinha tido a revelação de Jesus, ele não dava a resposta que eu poderia esperar. Sim. Então eu não esperava resposta nenhuma. Cristo revelava e eu fazia conforme ele me revelava. Era assim que eu fiz. E depois que eu comecei esse processo, Fernando, de cura, foi quando Deus começou a destravar a minha vida, cara. Até os 19, 20 anos eu era um Zé Ninguém. Não conseguia... eu lembro que na faculdade eu tinha muita dificuldade, reprovava em matérias. Na faculdade eu fazia administração na época. Vida financeira era uma porcaria. Tudo travado. Tudo travado, cara. Relacionamento, eu não conseguia desenvolver um relacionamento com ninguém. Era um emboleiro minha vida, era um... Vixe, né? E eu com 20, 21 anos já tendo nome negativado, cheque voltando. Cara... Uma bagunça, uma confusão. Uma bagunça. E aí, quando eu aceitei de fato Jesus na minha vida e decidi mudá-la, cara, aí tudo mudou. Aí eu comecei a me envolver com a igreja, comecei a desenvolver o ministério de louvor, né, de adoração dentro da igreja local, da IPR. Fui convidado para ir para um seminário em Belo Horizonte, onde eu fiquei 2 anos lá na Lagoinha, na época, diante do trono, no auge. Era um privilégio para poucos, eu estava lá. Seminário de louvor reconhecido nacionalmente. Até hoje, assim, todo mundo dá respaldo para o CTMDT, e eu estive lá, vivi 2 anos lá, de forma envolvido e entendendo que aquele era um processo de aprendizado, mas que serviria muito para o meu ministério. Fez na igreja conexões. Local. Muita conexão. Usufruo delas até hoje, assim, né? Tive o privilégio de ter professores e amigos lá no seminário. E quando eu retornei com essa convicção de que eu seria pastor. E aí, não tive a oportunidade de logo de imediato. Hoje entendo que era um plano de Deus não ser de imediato. Fui trabalhar, ganhei dinheiro, né? Casei com a minha esposa, que estava me esperando aqui. Esses 2 anos que eu estava em Belo Horizonte, ela me esperando aqui, me ajudando. Um amor à distância aí, 2 anos. Não, e ela
eu falo assim, eu me apaixonei pela Carol quando eu percebi a mulher que ela era no tempo que eu estive fora. Porque eu fui estudar em Belo Horizonte bem limitado financeiramente. Então eu tinha uma ajuda de custo da igreja, mas era o mínimo do mínimo. Então, assim, eu precisaria de outras pessoas me ajudando para eu conseguir sobreviver lá, comer. Carol estudava na escola de manhã, ela foi estudar à noite para trabalhar, para me ajudar lá. Olha só. Nesses 2 anos que eu tive lá, ela foi uma das pessoas que não me largou um momento sequer. Investiu no seu ministério. Não só financeiramente, mas ela esteve perto. Uma das coisas que a gente mais sente quando sai é a ausência. Sim. Não é que as pessoas vão se distanciar de você, obviamente, você não está ali mais. Não está mais presencialmente, né? Todos Então, os dias. Ela esteve perto, né? Porque a carência, a saudade, como você vive um estudo muito intenso, você acaba esgotando emocionalmente. Então eu vi que a Carol era essa pessoa que eu queria viver o resto da minha vida quando ela se posicionou desse jeito. Então eu retornei para Sinop já querendo casar. Casei, fui trabalhar fora, fiquei 1 ano trabalhando fora. Foi quando, em 2014, o pastor Ariovaldo me convidou para assumir o até então Rede de Jovens, né, que nós colocaríamos o nome de Aliança Jovem na época. E foi um desafio enorme, assim, porque por mais que eu sabia que Jesus tinha isso para mim, eu não tinha muita experiência em liderar ou pastorear. Pastoreio era uma coisa muito distante da minha realidade. Se você olhar aí no retrovisor da minha vida, você vai falar, esse menino não vai ser pastor nunca, óbvio, e nem eu acreditava nisso. E agora eu tô lá, né, como pastor, e falei, Deus, o Senhor me chamou, então o Senhor me capacite para desenvolver isso aqui. E fiquei por 10 anos à frente do Aliança, onde você também teve o Privilégio de estar junto lá, uns 5 anos e pouco lá. A parceria foi boa. E é isso, 10 anos assim, de experiências, de crescimentos, de derrotas que ensinaram, mas de vitórias que me impulsionaram para querer mais ainda. E esses 10 anos, 11 anos de ministério que eu tenho, hoje eu posso dizer para você, Fernando, hoje eu vivo a plenitude da minha vida, assim, em todas as áreas. Hoje eu vivo plenitude na minha casa, no meu casamento. Hoje eu vivo plenitude no meu relacionamento com minha mãe, né, com os meus irmãos. Hoje eu vivo plenitude com o meu ministério, com os meus filhos. Então, sair de onde eu saí, dos escombros, do luto, do choro, da solidão, para viver o que eu vivo hoje, só tem uma palavra que define isso: milagre. Milagre. Não pode ser feito por homens. Só um Deus que pode fazer tudo seria capaz de conduzir a minha vida do lugar de onde eu saí para o lugar onde estou hoje, com certeza. Quando você assumiu o Aliança, lógico que já comentou sobre isso, mas logicamente tem pessoas que vão assistir tanto pelo YouTube quanto pela TV. E quando você assumiu esse desafio de liderar um grupo de jovens, enfim, você já aceitou de imediato? Você ficou meio receoso de assumir isso aí? Como que foi? Até porque você tinha, talvez, na época, não é um benefício, mas você tinha lá um grupo pequeno para você assumir. É uma responsabilidade, talvez não era tão era grande de assumir o ministério de uma igreja ou de jovens, mas em outra contrapartida era um grupo pequeno, então você ia começar tudo do zero ali, talvez seria um pouco mais fácil. Você aceitou de primeira ou ficou meio receoso ali? Quando eu vim do CTM, no final de 2012, era tudo que eu queria, pastorear. E eu estava afim, muito afim. Só que como eu cheguei e já tinha alguém lá no posto, eu acabei indo trabalhar no mercado de trabalho e me dei bem lá. Comecei a ganhar dinheiro, trabalhando no agronegócio. E o tempo foi passando e eu acabei me dispersando, porque exigia demais o trabalho, né? Então eu trabalhava de domingo a domingo e era um trabalho muito desgastante, então eu gastava minha energia, minha força ali naquele trabalho. Então, no final do ano, quando o pastor Ariovaldo me ligou,
e me fez o convite, eu fiz um questionamento. Falei, vale a pena abrir mão de um sucesso financeiro? Em um ano, Fernando, eu tinha comprado carro, em um ano eu tinha viajado para praia, um ano eu tinha comprado uma casinha, cara, eu estava bem financeiramente, estava já projetando uma vida diferente da que eu estava sonhando quando vi do seminário. Até porque você teve a realidade financeira da sua juventude toda, com uma situação de extrema pobreza. Sempre quebrado, sempre com E falta. aí você chega numa posição de ter um carro, uma casa, de ter uma condição de financeiro melhor, isso acaba pesando na balança. Claro, claro. E assim, eu estava ressentido também com a oportunidade que não veio na hora que eu achei que deveria vir. Mas depois eu entendi, Deus me deu a oportunidade de ganhar um dinheirinho para eu me organizar, né? Casei, enfim. E aí eu lembro que a frase da Carol foi crucial para que eu entendesse o propósito de Deus. Ela falou assim, eu prefiro te ver pobre do que infeliz. Porque ela me via triste, né? Por mais que você estava ganhando uma grana, um dinheiro lá, mas lá dentro triste, você fala, não triste, é o que Deus me chamou para fazer. Exatamente. Ela falou assim, eu prefiro você pobre do que você infeliz. Eu falei, então, vamos embora. E aí, abracei o ministério, na época, 15 jovens. Foi o primeiro culto da Aliança em 2014, janeiro de 2014, primeiro culto da Aliança, 14 jovens, 15 jovens. E assim, confusão, muita dificuldade, porque os jovens estavam num ciclo de não é que deu errado, mas troca liderança um ano após o outro e acaba dispersando. O povo não está engajado no projeto, os poucos que estavam ali estavam desacreditados, né? Porque haviam 4 anos que a rede de jovens da igreja estava só em decadência. Então, quando você chega com uma proposta de vislumbrar algo grande, eles não vão acreditar. Até porque vão olhar a realidade que estão inseridos. 14 jovens, uma realidade pequena, vem alguém dizendo, ó, vamos ser grande, talvez não. deram uma risadinha. Não, total. E assim, uma palavra que eu recebi lá no CTM foi a seguinte, você vai ser pastor e a geração que você vai pastorear não é essa geração que ficou lá, é a geração que vai vir. Então eu tinha uma palavra de pastoreio, mas tinha uma palavra sobre uma geração específica. E a geração que eu estava pastoreando naquele primeiro momento era a geração que não era minha, que Deus não tinha me dado. Então eu sabia que ali era um tempo só de treinamento para mim, para eu aguentar o rojão, aguentar os desafios que é liderar pessoas. Né? Porque pessoas são diferentes, cada um pensa diferente. Então eu precisaria ali daquela experiência, aquele teste, para fortalecer uma mentalidade e um entendimento acerca daquilo que Deus queria fazer. Então, nos 2 primeiros anos ali, Deus me deu a estratégia de fundamentar líderes. Então, eu não estava preocupado com crescimento numérico, ainda que eventos a gente sempre fez bem feito, né? Modéstia à parte, a gente, com a experiência de Lagoinha, lá de Belo Horizonte, a gente sabia fazer o evento. Mas aí fazia o evento lá, o Noite das Cabanas, com um monte de gente. No sábado seguinte, no culto, tinha 20 pessoas, 30 pessoas. Então o evento tinha 600, mas o culto tinha 30. Então eu não tinha pressa. Eu não tinha pressa de ver um culto lotado, porque eu sabia que se Deus mandasse gente, nós não teríamos condições de cuidar daquele povo, porque não tinha líderes, não tinha ninguém. Liderança madura não existia. Então é crescer para baixo. Então vamos crescer para baixo. Vamos enraizar, vamos saber quem que é quem, vamos dar a plataforma para essas pessoas crescerem também, enxergarem o que eu enxergo, porque para você ter alguém ao teu lado cumprindo uma missão, ela precisa enxergar o que você está enxergando. Então, eu gastei tempo, dinheiro, dedicação para que essas pessoas enxergassem o que eu estava enxergando. Quando fortaleceu uma liderança, essa liderança se tornou uma família, a gente começou a crescer numericamente. E aí o Aliança teve 3 estágios. O primeiro estágio foi o estágio
de crescimento exponencial. A gente saiu de 15 e foi para 80. Já é um salto enorme, né? E aí veio uma segunda geração de liderança. Essa primeira liderança foi a liderança que eu moldei. Eles já eram líderes e eu só modelei. A segunda geração de liderança eu peguei do zero. Eram novos convertidos que eu discipulei, que eu cuidei, que eu treinei. Então essa galera nos levou, né, para um nível maior, tanto do que se acontecia lá dentro, dos eventos, das propostas, quanto a um crescimento numérico. Aí a gente chegou lá a 150, 200 pessoas dentro do Aliança. E aí a terceira geração veio depois da pandemia. A pandemia a gente achou que ia travar tudo, né? Para nós teve o efeito contrário. Pós-pandemia, o Aliança chegou ali no seu ápice. Foi o final de 2023, quando eu entreguei para o pastor Bruno. Nós temos ali uma frequência de 400, 450 jovens. E aí, você olhar para 2014 e ver 15, e olhar para 2023 e ver 450, 500 jovens, ver uma Noite das Cabanas com 1.500 pessoas em 2019, tantos eventos, tantos projetos sociais, tantas coisas que nós fizemos juntos, né, e vivemos juntos, é olhar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor é extraordinário, o Senhor usa os que não são para confundir os que são mesmo. E o meu pastoreio é um milagre, assim como toda a minha vida. Ter sucesso é só uma afirmação de que eu estou no plano de Deus, que eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida, porque pela minha capacidade eu não conseguiria. Então, se eu olho hoje e vejo números, vejo sementes frutificando, eu testifico, estou no lugar certo, porque isso só poderia acontecer através da minha vida se eu estivesse no plano de Deus, se eu estivesse no caminho que o Senhor tinha preparado para mim. Então, estou trilhando ele e agora o céu é o limite, né? Acho que eu experimentei milagre, fiquei viciado em milagres e quero vivê-los ainda pelo resto da minha vida. Eu abri aqui então o começo falando do pastor, psicólogo, enfim, presidente do Instituto Renovada, legendário agora também, enfim. Junto com a questão da liderança, você teve aí o sonho, o desejo de abrir o Instituto, né, que leva o nome de Renovada, apesar que você está na igreja, mas o Instituto ele não tem uma placa religiosa, enfim. E liderando o Aliança, Deus colocou isso no teu coração, esse desejo. Como que veio esse desejo de abrir o Instituto e o porquê disso? Foi baseado no que você viveu lá na sua infância, de dificuldade? Você falou agora, vou ajudar as crianças aí a não passar o que eu passei, a ter condições aí de um curso, de uma aula de A ou B ou C. Como é que foi isso aí para abrir o Instituto? Eu sempre tive dentro de mim um desejo por expandir o reino de Deus nas esferas sociais, todas elas, sabe? Eu acho que a igreja ela precisa atingir a política, precisa atingir o mercado de trabalho, precisa atingir as comunidades. Então eu vejo a igreja como essa possibilidade de braços alcançando todas as esferas da sociedade. E aí, quando a gente estava tendo esse sucesso dentro do Aliança, nos eventos, e a gente fazia o NDC, a Noite das Cabanas, e sobrava um recurso, né, que era um milagre também, um evento daquele porte, né, tudo saindo do caixa do próprio Aliança, né, a gente trazer ministros a níveis nacionais, estrutura, para quem já foi na NDC sabe da estrutura que a gente colocava lá. E mesmo assim, no final ainda sobrava um recurso. E aí eu falava, não, esse recurso tem que ser aplicado em projeto social. Foi quando a gente criou Fé com Obras. Fé com Obras é uma multiação. A gente ia para uma escola pública num bairro carente e fazia em um feriado nacional uma ação global. Corte de cabelo, manicure, recreação para as crianças, exames, enfim. Fazia uma multiação e atendia ali 2.000 pessoas num dia, em várias áreas.
E aí começamos a fazer o Fé com Obras uma vez por ano, depois do NDC, com o recurso do NDC. E aí eu falei, cara, é pouco. Eu acho que nós podemos fazer algo contínuo, porque você ia lá, atendia e saía e nunca mais voltava. Falou, Uma não, vez no ano, né? uma vez no É ano. pouco. Eu falei, não, eu quero construir algo contínuo que vai tocar a vida de uma criança ao ponto de mudar o curso da vida dela. Eu acho que um corte de cabelo não vai mudar um curso da vida dela, mas ela ter um relacionamento com uma instituição que preze pela vida dela, pelo cuidado da vida dela e principalmente que ensine padrões, né, princípios, valores, eu acho que pode mudar. Foi quando eu vim com uma proposta do Instituto. Fui a Goiânia, conheci um projeto social lá, estive com o pastor Rodrigo por alguns dias e visitei o projeto dele, que já tem há 20 anos, e trouxe a ideia bem parecida para Sinop. E aí começamos ali um projeto de formiguinha, porque faltava recurso, né? Eu era rede, eu não era igreja, então não tinha muito recurso para fazer. Então eu vou fazer com o recurso que tinha, um pouco da igreja, um pouco de empresários, amigos que investiam no projeto. A gente começou a atender bairros carentes, dando aula de informática, karatê e futebol. E eu precisaria ali de uns 2 anos de sobrevida para tentar recursos públicos. E a gente foi lutando, batalhando, sobrevivendo com recursos, tirando daqui, da acolá, até a gente completar a idade de 2 anos. Foi quando a gente entrou com a papelada e conseguimos ter reconhecimento municipal, estadual e agora federal, podendo ter recursos financeiros que deu uma amplitude e impulsionou o Instituto. Hoje nós atendemos 400, 450 crianças e adolescentes com informática, futebol, karatê, música, né, nos instrumentos, bateria, baixo, violão, teclado, canto. Nós temos uma casa de acolhimento onde pessoas que vêm para tratamento oncológico podem se hospedar nessa casa gratuitamente, né, com alimentação, com tudo. E hoje o Instituto continua realizando Fé com Obras 2 vezes por ano, né? Hoje nós temos projetos em várias pontas da cidade, 4 polos, atendendo comunidades diferentes e sendo reconhecido a nível municipal como uma instituição que presta serviço para Sinop. Então é uma honra poder ter sido idealizador, ainda que o Instituto não seja meu, ele não tem um dono. Sim. Eu me sinto privilegiado por poder ter lançado essa semente que gerou vida na vida de tantas pessoas, e eu acredito que é só o começo. Eu vejo que o Instituto ainda tem muito a crescer e eu quero ver esse filho crescendo aí e se tornando ainda maior para que mais pessoas sejam alcançadas de alguma forma por ele. Hoje tem alguns apoios, né, politicamente falando, questão do município, tem também a Fundação Cargill, que apoia o Instituto, deu já kimonos, ajuda com algumas parcerias também. Nesse processo aí eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas, né? Fundações, empresas, poder público, pessoas que apoiam, que abraçam, vereadores, né? Secretaria de Assistência Social, né? Empresas privadas como a Cargill, que nos doa computador, kimonos, são parceiros mesmo, sempre estão juntos. Então assim, eu não queria nem falar nomes porque eu posso esquecer de alguém, mas são muitas pessoas. Se você está assistindo esse vídeo e de alguma forma você somou para o Instituto acontecer, que Deus retribua e te abençoe ainda mais para que Ele possa te usar para lançar sementes, né? O Instituto é esse lugar onde pessoas lançam sementes em uma terra boa. E parcerias também com a aula de inglês um tempo atrás agora, está acontecendo ainda talvez? Nós estamos tendo parceria com o Senac, agora tem aula de inglês, nós vamos ter aula de Libras, nós vamos ampliar a aulas de informática. O céu é o limite, Fernando, o céu é o limite. Tem um projeto novo aí de
não sei se você vai poder falar ou não, mas parece que tem alguma coisa de natação vindo por aí, alguma questão acontecendo aí. Eu não sei se já pode falar ou não, mas tem bastante coisa acontecendo. Tem, não, a gente está sonhando com um projeto de Paralímpicos, natação para Paralímpicos, né? A gente dá passos seguros, né? A gente está esperando estruturar a ideia, ter a pessoa certa para coordenar esses cursos, mas é o que eu digo, assim, a gente tem muitos sonhos, muitos projetos, e o que a gente precisa? A gente precisa de pessoas que estão dispostas a abraçar a causa e doar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do seu dia para que aconteça. E um pouquinho que a gente faz pode ser muito para alguém que será atingido por essa doação. É isso aí, muitas crianças, né, adolescentes, crianças participando de aula de karatê, de informática, de futebol, crianças até se destacando aí no futebol já. Quem sabe nós vamos ver algum desses atletas, alunos aí, com destaque nacional, né? E já pensou? Daqui a um tempo aí, o atleta lá da seleção brasileira saiu de Sinop, do Instituto Renovada, e tá lá fazendo gol com a camisa amarelinha. Amém. Não é verdade? Amém. É assim que acontece. É uma creio. semente que foi lançada e plantada e vai dar frutos, né? Amém. E o Instituto é isso. Eu vejo de perto isso, então eu sei do que o Renan está falando, porque nós vivemos isso também. E é fantástico ver os testemunhos, os pais falando das mudanças dos filhos aí pela aula de karatê, por exemplo, que teve agora uma mudança de faixa umas semanas atrás, aí, quase um mês atrás. Queridão, deixa eu te perguntar. Tem bastante coisa pra gente conversar, o tempo é curto. Bora. Ai. Demorou para sair, agora tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Você falou do encontro com Deus, você foi 3 encontros para o Senhor te dar uma chacoalhada lá. Falou do seu relacionamento com teu pai, que foi conturbado, e teve aí uma aproximação, uma restauração, tudo isso. Igreja que você pegou com poucas pessoas ali no Ministério do Aliança, 14 e poucas pessoas, entregou para o pastor Bruno com mais de 400 jovens lá. Participou aí do Seminário da Lagoinha, teve uma experiência de 2 anos no seminário, antes de assumir, logicamente, a igreja. E agora, recentemente, você teve aí uma vivência diferente de 4 dias, né? 3 dias completos, mas 4 dias, lá em Anápolis, no Goiás, lá, né? Do lado de Goiânia, que foi o Legendários. Fala pra gente aí, aqui logicamente que você pode falar, o que foi o Legendários para o pastor Renan, que já tem uma vivência com Jesus, já conhece Jesus, já prega sobre Jesus. Como foi essa experiência de ter participado lá do Legendários? Aú! Eu tenho um amigo em Anápolis, pastor Thiago. Ele me convida para o Legendários tem mais de ano. Ele foi e com certeza foi impactado pelo fato de me convidar tanto, né, com a certeza de que seria bom para mim. Mas eu tenho dificuldade de embarcar em aventuras que virou moda, sabe? A tendência, tá todo mundo envolvido, eu fico o pé atrás. Mas aí eu conversei com algumas pessoas daqui, coordenador, o Rodrigo, inclusive, que coordena os Legendários aqui em Sinop. Eu tive uma conversa com ele, franca, ele me falou sobre Legendários e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer. E ele ficou muito feliz. Ele falou, cara, que legal você fazer aqui com a gente, Sinop, né? Poxa vida, quantas pessoas serão, às vezes, influenciadas por você também? Eu falei, não, beleza, pode fazer a inscrição aí que eu vou. Nesse tempo, o Thiago veio para Sinop. Veio fazer um culto aqui e falou, cara, você não vai fazer aqui, você vai fazer no Goiás. Mas isso faltava 10 dias pro negócio. E aí eu falei, Thiago, no céu, cara. Só que minha mulher tava do lado. Minha mulher falou, você vai. Então, eu tenho certeza que se minha mulher não estivesse ali, eu não iria. Mas como ele fez... A Carol pressionou também. Carol só falou assim, você vai. Eu falei, então tá bom, eu vou. Ai. E aí eu falei, mas eu não vou sozinho, quero ir com alguém, né? Daí foi quando ele falei pra ele, ó, manda 2 inscrições que eu preciso levar alguém comigo. Uma cobaia comigo. Preciso levar alguém pra uma aventura comigo. Aí o Fernando topou, né? Ai. Fez uma
Fez um charminho ali, mas aceitou. Não, a esposa falou a mesma coisa, você vai, e eu vou te bancar ainda. Ela que Olha. patrocinou a minha inscrição. Ó, Rapaz. fui abençoado, falou assim, amor, a inscrição eu te pago. O restante você se vira. Não, a Carol só mandou eu ir mesmo. Aí eu tive uma vantagem aí. E aí, cara, eu fui assim, eu vou te falar, Fernando, sinceramente, sem muitas expectativas. Porque assim, 20 anos de igreja, já participei de tanta conferência, tantas imersões. Escutou tanta gente. Já escutei tanta coisa, cara. E aí, cheguei lá, meu Deus do céu, eu falei, cara, pra quem já fez, sabe do que eu tô falando. A vontade de desistir, de ir embora o tempo todo. Eu falo, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu sei que no final, um resumo da ópera, né? A gente não pode abordar muito, até para não estragar a tua experiência. É a regra, né? É. O que acontece na montanha fica na montanha. Mas vai o meu conselho aqui, cara, faça. Se tiver oportunidade, faça. Não meça esforço para fazer. E no final eu só voltei com uma convicção. Meu Deus, eu vivi uma experiência com Deus assim, extraordinária. Extraordinária. Deus me deu lágrimas. Eu sou alguém muito difícil de chorar. Muito difícil de chorar. E aí, Deus me deu lágrimas. Eu fiz essa oração no monte. Falei, Deus, eu quero ser mais sensível. Eu não quero ser um cara durão, sabe? Quero ser um cara frágil diante do Senhor, né? Vulnerável diante das pessoas que eu amo, que eu possa dizer que eu amo, que eu possa ser alguém mais aberto. Eu acho que por conta da minha vida eu tive muita dificuldade de expressar sentimento, né? Me tornei aquilo que eu experimentei, né? Você é resultado da tua experiência. Então, eu acabei me fechando para esse tipo de vulnerabilidade. Então, sempre muito fechado, dificuldade de expressar sentimentos. E Deus me deu lágrimas, que é uma coisa que eu era muito escasso. Eu já chorei tanto nesse tempo que eu vim de Legendários, que eu já tô quase orando para Deus. Deus, menos lágrimas. Menos lágrimas. Então, acho que assim, é uma experiência válida. E eu entendi duas coisas. Falei, cara, além de uma experiência pessoal que eu tive, eu quero levar outras pessoas a terem essa experiência também. Então, no que eu puder fazer com que essa plataforma chegue a mais pessoas, principalmente aqueles que estão sob o meu pastoreio, eu quero fazer. Então, estou com um planejamento aí, vai dar certo para a gente plantar um Legendários aqui na região para impulsionar esses homens, né? É uma porta evangelística, é uma porta de ativação. Então, nós temos que fazer com que Cristo alcance pessoas. Eu acho que o Legendários é uma plataforma de Cristo para esses homens, principalmente do Brasil, né? Não é isso? Foi uma experiência realmente diferenciada, querido. Faça, viu? Tenha a oportunidade, faça. Queridão, queria te agradecer pelo bate-papo. Que isso, cara, foi um prazer, privilégio. Primeiro de muitos, aqui no nosso espaço, o canal é novo, o espaço na TV também é novo, então, tanto no YouTube quanto na TV. Mas eu acredito que, por mais que a gente ache que o papo foi simples, pessoas que assistiram, que vão assistir, vão talvez se identificar, vão talvez ser tocadas. E o convidado que vem para cá, o que nós pedimos? Que faça uma oração, que abençoe quem está assistindo, quem vai assistir, e que aquilo que o Senhor colocar no seu coração para liberar, que você possa fazer isso agora para as pessoas que estão nos assistindo. Então você que está assistindo aí, creia. Assim como Deus fez na minha vida, Ele pode e quer fazer na sua. Independente do problema que você vive ou da família que você nasceu, se você olhar para o lado, só vê escombros, só vê ruínas, saiba, o Deus é um Deus que reconstrói muros, portais e abre oportunidades que você jamais viveria sem Ele. Então eu sou prova viva disso, Fernando também é, sei porque conheço a história dele, e você também é chamado e escolhido por Deus para viver uma vida que vai além das suas expectativas. Então que esse testemunho, que essa conversa alcance o teu coração como forma de testificar o Deus poderoso que você pode acessar aí onde você está. Basta reconhecer que Ele é seu Deus e que Jesus é o Senhor da sua vida e o resto Ele vai fazer por você.
Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou estar. É assim que eu tenho vivido, é assim que eu tenho experimentado o Senhor, e eu tenho certeza que é o desejo do coração de Deus para você e a sua família. Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus que nos resgata e nos transforma. Obrigado porque o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, nos separou para viver uma vida digna, uma vida, ó Deus, com uma história digna de ser contada. E uma história digna de ser contada é uma história de alguém que se entregou ao Senhor e permitiu que o Senhor fizesse nele através dele. E eu oro pela vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo, ouvindo, ó Deus, esse áudio. Eu declaro sobre a vida dele, ó Deus, uma restauração, uma transformação, uma cura, ó Deus. Alcance o coração desse homem, alcance o coração dessa mulher, tire toda mágoa, todo o ressentimento. Ó Deus, restaura a mente, ó Deus, para que ele possa viver a plenitude do teu chamado para a vida deles. Ó Deus, que nesta hora, os teus filhos, aonde quer que eles estejam ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, eles possam, ó Deus, ser alcançados por Ti, que eles possam, ó Deus, ter uma experiência contigo. Assim como naquele encontro com Deus, o Senhor se revelou a mim, me dando uma nova direção. Eu declaro no nome de Jesus, uma nova direção sobre a vida dos Teus filhos, para que Teu nome seja glorificado e reconhecido através da vida e da história deles. É a minha oração, abençoando os Teus filhos no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pastor Renan. Obrigado por ter aceito o convite desse bate-papo. Que Deus continue abençoando a sua vida e a trajetória do seu ministério. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que ficou até agora, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nos vemos no próximo programa. Que Deus te abençoe.